1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso 1. E você vai acompanhar a palavra de Deus juntamente com os irmãos, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi, irmãos, não tomem isso por exemplo, é outro contexto, foram levadas cativas. Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, a estola sacerdotal, ou éfode na sua tradução talvez. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tu a libertarás, e tudo a libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas e o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Vamos orar. Pai, nós precisamos da Tua ajuda nesta noite
para trazer ao coração desse povo sedento, faminto, desejoso de ouvir a tua voz, a tua palavra, mais do que conceitos, princípios, mas precisamos, ó Deus, da tua ajuda para trazer espírito e vida, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, encha o coração dos meus irmãos de alegria, de fé. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar no coração dos meus irmãos, de maneira que eles saiam daqui providos, cheios, abastecidos, que eles saiam daqui prósperos espiritualmente. Que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade nessa noite, de maneira que nós não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes também. Em nome de Jesus. Amém? Então eu fiz um convite a você, e no final desse momento de ministração nós vamos passar a lista aí para vocês se alistarem, amém? Estão animados? Amém. Essa lista vai ser escrita no seu coração, tá bom? Não vai ter lista de papel não, vai ser uma lista espiritual. Bom, pensando sobre o tema de hoje da nossa ministração e vendo todo esse movimento do Dia dos Pais, onde muitas mensagens foram enviadas pelos irmãos, fruto de muito carinho, de muito desejo de que verdadeiramente esse dia seja feliz, abençoado, um dia diferente, um dia que traga ao coração das pessoas um ânimo novo, uma alegria nova. Eu falei com Deus: Senhor, eu gostaria de trazer uma palavra que traga ânimo para o coração dos meus irmãos. Eu gostaria de trazer uma palavra que desafie, que coloque no coração dos meus irmãos valores, princípios do Senhor a respeito desse projeto tão especial, desse desafio tão nobre, que é ser pai, que é liderar, que é abençoar. O papel do pai é liderar, abençoar, proteger. Então o tema de hoje é: pai, proteja a sua família. Pai, proteja a sua família. Amém? Bom, no verso 1, eu gostaria de ir descendo com vocês, explanando a Bíblia, texto por texto. No verso 1, e é bom que você tenha a sua Bíblia aberta, se for celular, se for alguma coisa eletrônica, evite ser desviado pelo WhatsApp. Fique na palavra. Amém? Porque vem umas mensagenzinhas assim, você está ali lendo a Bíblia, você vê as mensagens e você rapidamente se desvia, né? Não faça isso. Fique na palavra. Por isso que é bom ter a Bíblia, porque aí você não corre esse perigo, né? É bom por isso. Tá bom? Bom, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Bom, para a gente entender de fato esse versículo aqui, que é o primeiro versículo do capítulo 30, é necessário dar uma pescadinha lá no capítulo anterior. E eu vou fazer isso por vocês. Eu passei a tarde toda orando. Hoje de manhã eu não vim para cá, geralmente eu venho cedo, mas aí fizeram aí um convite chato para a gente, para ir comer no Rei do Pirão. Pense no negócio. Eu aconselho vocês a não irem. Não vão, não. Deixa para mim. Mas fizeram um convite muito legal, a gente foi para lá. E aí eu
a gente foi cedo, né? Porque você sabe como é. Se você chegar 12 horas num lugar desse aí, você só vai comer no outro dia. E aí a gente chegou cedinho, então uma hora a gente estava saindo de lá, eu vim rapidamente para cá, preciso colocar as ideias que eu fiquei pensando, eu fico pensando na coisa durante a semana, e no domingo eu venho para cá para tirar aquilo que está aqui, para jogar para cá e acertar os detalhes e ouvir a voz do papai, para não falar bobagem aqui no púlpito. Né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para aquele povo santo? E Deus fala. Então, vindo para cá, passei a meditar e eu quero entender a palavra de Deus, para trazer o melhor para vocês. E eu descobri uma coisa, nesse já primeiro versículo aqui. Um versículo meio confuso, né? Davi estava chegando com seus homens, depois de terceiro dia de viagem à cidade de Ziclag, e então ele descobriu de uma forma trágica, parece até aqueles filmes épicos, né, que a gente vê, de Rei Arthur, né, Dança com Lobos, né, são os filmes da minha época, não é da sua, talvez, as coisas mais antigas, mas aquele com Mel Gibson, que eu acho muito legal, né, Coração Valente, que filme maravilhoso, já assisti 8 vezes aquele filme, se eu assisto de novo e não me canso. Então parece um filme épico, né? Está vindo Davi com os seus homens, né? Os seus valentes, 600 cavaleiros, 600 guerreiros. De repente, quando ele se aproxima de Ziclag, ele vê aquela fumaça subindo, talvez por trás de uma montanha, ou talvez num lugar deserto, não sei, mas ele vê aquela fumaça escura subindo, e eu acredito que o coração dele já ficou temeroso de que alguma coisa ruim aconteceu ali. E quando ele se aproxima, então ele tem a nítida convicção, ele tem a certeza de que algo ruim aconteceu. A cidade toda queimada, toda destruída, e o coração dele então se apertou, mas de repente, quando ele chegou na cidade, então ele recebeu pelo menos, dentre aquela tragédia, uma notícia boa. Olha, ninguém morreu. Os amalequitas vieram aqui, destruíram tudo aqui, mas levou todo mundo vivo. E ficou eu só para contar essa história para você. Então, vendo isso aqui, eu descobri uma coisa, que a batalha tem um lado certo. É o primeiro tópico que eu queria pensar com vocês nessa noite. A batalha tem um lado certo. Esse foi um momento da vida de Davi, onde alguns acreditam, eu falo de alguns estudiosos, alguns conhecedores da Bíblia, aquelas pessoas que estudam bastante a Bíblia, os teólogos, os pesquisadores, os investigadores, aqueles homens que são, né, perspicazes no estudo da Bíblia. Então eles acreditam que nesse momento Davi ficou um tanto quanto perdido, sem saber o que fazer. Às vezes nós passamos por situações assim também na nossa vida, nós não sabemos muito bem o que fazer. Diante das dificuldades, nós ficamos meio perdidos com relação às lutas que nós passamos, aos problemas, aos desafios, às tragédias que vêm sobre nós. O que a gente faz? Como a gente lida com essas coisas? Então, Davi ficou um pouco confuso, e eu vou explicar o porquê, o contexto dessa confusão, e nós precisamos de uma ajuda de um amigo. Como é bom, às vezes, a gente conversar com alguém que é centrado, que tem uma palavra, que tem, não é, uma intimidade com Deus, que conhece o Senhor, que conhece o coração de Deus. Como é bom a gente sentar com alguém que tem um relacionamento íntimo com o Pai, um irmão. E mais uma vez eu ressalto a importância do GESEM na sua vida. É por isso que o GESEM, o pequeno grupo, é importante. Você certamente vai se expor a relacionamentos muito bons, abençoadores, relacionamentos que vão te ajudar, que vão te fortalecer. Pessoas que talvez são mais maduras, calejadas, não melhores do que você, mas já passaram por lutas bem complicadas, lutas que você está passando hoje.
E essas pessoas ouviram Deus no meio do vale dos ossos secos, ouviram Deus no meio do desespero, no meio da perda, no meio da dor, no meio da tragédia, e elas têm uma palavra boa de Deus para o seu coração. O grupo familiar é importante, porque você vai receber, mas ao longo dos anos, com o seu crescimento espiritual, você também vai poder participar, vai poder dar. É muito importante por isso. Bom, no capítulo anterior, nós temos mais luz, mais entendimento sobre o que de fato está acontecendo com Davi. Preste atenção. Davi se une aos filisteus para lutar contra Israel. Dá para acreditar nisso, gente? Você conhece a história do Davi que lutou contra Golias, contra o filisteu, contra o guerreiro, né? O Thor, do Sansão dos filisteus, o Bambambam, o poderoso, o incrível Hulk, sei lá como você quer falar, mas o camarada era de botar medo em qualquer um, irmãos. Nós conhecemos a história de Davi que luta contra o gigante, e quem é pequenininho, foi criança na igreja, ouve essa história de várias formas, de muitas maneiras, e sempre ouviu a história do menino que jogou a pedra e acertou o gigante, derrubou o gigante. Só que agora, o capítulo anterior, o capítulo 29, diz que Davi, ele se une aos filisteus para lutar contra Israel, contra o seu próprio povo. Ele se une ao rei Aquis. 5 reis se uniram e foram para a batalha contra Israel. E um desses príncipes era Aquis. Quem é Aquis? É o mesmo rei de Gate, cidade do gigante Golias. Aquis sabia muito bem quem era Davi. Então, no capítulo 29, esse que nós estamos falando do capítulo anterior, quando os príncipes dos filisteus descobrem que Davi faz parte da guarda de Aquis, eles ficam indignados com Aquis. E eles dizem: esse homem não pode lutar ao nosso lado, porque no calor da batalha, vendo o povo sendo massacrado, o seu povo sendo massacrado, ele pode se voltar muito bem contra nós. E eles ainda recitam a canção das mulheres, que está em 1 Samuel 18:7, quando Davi volta da batalha contra os filisteus. Se você ver o capítulo 29, lá no versículo 5, diz assim: os príncipes dos filisteus que estão falando para Aquis. E eles dizem: não é esse Davi, não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então os príncipes dos filisteus disseram: não, ele não vai lutar com a gente não. Manda ele embora. Manda ele embora. Aí agora você vai entender por que ele caminha 3 dias e chega agora em Ziclag. Eu acredito que por providência divina, Davi foi mandado de volta para a cidade de Ziclag, e chegando ali, a cidade estava completamente destruída. Davi foi lutar do lado errado, e por conta disso, ele deixou a sua família vulnerável aos ataques do inimigo. O pai tem que ser o atalaia da sua casa. Você, pai, tem que ser o atalaia, a sentinela, o guardião da sua casa. A vida diária de um homem é sempre uma grande batalha, e a maioria de nós tem que vencer um gigante todos os dias para dar o melhor para a sua família, para trazer o melhor, para dar o melhor. Mas é preciso estar atento aos inimigos que rondam a nossa casa, que estão ao redor da nossa casa, que estão à espreita para fazer o mal. É preciso estar atento a isso. Quem são os amalequitas que estão esperando o seu descuido para roubar a sua família? Quem são? Como é que nós podemos trazer princípios e valores de uma palavra que foi ministrada, de uma história que aconteceu há tantos anos atrás, para os dias de hoje? Para a sua vida hoje, para a realidade da sua vida.
Então eu separei 2 amalequitas aqui. Primeiro, o distanciamento. Quando os amalequitas chegaram, eles encontraram as famílias daquela cidade completamente desprotegidas. Completamente. Os homens, os valentes, eles estavam longe, brigando por coisas e pessoas que não eram as suas famílias. E isso é um grande problema. Pelo contrário, eram inimigos. Tem gente que tem tempo para todo mundo, menos para os filhos e para a família. Sim ou não? Tenha tempo para o seu filho. Tenha tempo para a sua família. Você tem lutas, você corre atrás do pão, você trabalha pra caramba, você dá duro, você faz das tripas coração, como diz o povo por aí fora, para realmente providenciar, para ser provedor, para ser abençoador. Mas, em nome de Jesus, não se distancie muito da sua família. Não perca o elo, não perca essa conexão com a sua família, com seus filhos, com sua casa. Saiba com quem seus filhos estão andando, onde eles estão, o que eles estão fazendo, com quem eles têm amizade, o que eles gostam, do que eles estão sonhando, aspirando, quais são os desejos do coração dos seus filhos. A gente conversa sempre, eu sento com Viviane na mesa, todo dia é um momento especial, durante o dia de manhã é a correria, ela acorda cedo, as crianças vão para a escola, eu levo, às vezes a gente tem irmãos aqui na igreja que trabalham com transporte, leva, às vezes eu busco, os irmãos buscam, às vezes eu estou aqui no escritório, aquela correria, mas de noite a gente tem que sentar na mesa. Filha, como é que foi? Como é que foi seu dia? Meu amor, como é que foi seu dia? Abra seu coração. E ela começa a falar, e ela vai contar desde o dia de manhã, de 4 horas da manhã até 6 da tarde. Eu estou exagerando. Mas nós temos esse cuidado. Filha, como é que foi seu dia? E ela abre o coração. E eu pergunto às filhas também, meu amor, Fernandinha, como é que foi? Juju, como é que foi? Como é que foi seu dia na escola? Foi maravilhoso, papai, hoje eu brinquei tanto. E você aprendeu o quê, Juju? Oh, meu Deus do céu. Mas tem sido tão importante. Papai, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente vai conversando. 6 horas da tarde é sagrado para a gente senta ali, né? Às vezes tem que dar uns gritos para vir sentar, porque senão celular e coisa, e a gente colocou uma regra lá em casa, e é meio difícil. Na mesa à noite não tem celular, não tem youtuber, não tem nada disso. Aí de vez em quando o pastor fala, olha, papai, você disse que não tem celular na mesa, e guarda o celular. Porque a gente não é de ferro, né? Mas a gente tenta de toda maneira estar próximo ao coração dos nossos filhos. E a minha esposa do meu coração e eu do coração dela. Filha, essa semana foi uma semana difícil para ela, o coração apertado, e eu comecei a sentir a dor dela. E aquilo começou a me angustiar, a dor dela começou a me angustiar, e eu pude interceder melhor por ela. Então, esse inimigo maldito que se chama distanciamento, você está, às vezes, dentro de casa, você está junto com o esposo, com o filho, mas é um na televisão, é um no filme, é um na internet, é outro. Essa é a loucura que a gente tem que lidar hoje, né? Eu ouvi uma frase tão interessante que eu falei, caramba, isso é verdade. O WhatsApp aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Falei, é verdade. Mas não somente isso, mas tem outras questões também, sabe? Esse distanciamento emocional, esse distanciamento físico mesmo. Às vezes a gente vê a história de pais que não veem os filhos a semana inteira. Sai, estão dormindo, volta, eles estão dormindo, tem que viajar, tem que trabalhar, mas usa essas ferramentas a seu favor, meu irmão. Se aproxima de seu filho, se aproxima da sua esposa. Essas ferramentas, se forem bem usadas, são bênção sim, não são maldição não. Tudo que é mal usado vira maldição, tudo. Você pode pegar uma faca maravilhosa para cortar um churrasco daquele ali que a gente comeu ontem.
E você pode pegar para ferir, alguém pode pegar para ferir outra pessoa. É uma ferramenta, né? Então, Davi estava com seus homens lutando com os filisteus contra o seu povo. Essa é uma lição que a gente precisa entender nessa noite. Você está brigando com quem? Quem é seu inimigo? Seu inimigo não é o seu povo. Seu inimigo não é o seu povo, não. Não é o seu povo que é o inimigo. Davi, de repente, se vê do lado do rei Aquis, junto com os filisteus, indo para a guerra, e os filisteus que não o quiseram ali. Olha que loucura! Já pensou? E ele volta, então, para Ziclag, chegando lá, vê tudo destruído, porque ele estava no lugar errado. E às vezes, quando nós estamos no lugar errado, nós vulnerabilizamos a nossa família. Estava distante demais, estava longe demais, 3 dias. Os amalequitas, opa, tá fácil. Cadê os homens? Cadê os guerreiros? Cadê os valentes? Cadê os atalaias? Não estão aqui. Você é o atalaia da sua casa. Homem, você é o atalaia, a sentinela. Você tem que estar de olho aberto, tem que estar vendo o que está acontecendo. Quem são as pessoas que estão influenciando o seu filho? Quem são as pessoas que estão influenciando a sua mulher? A sua esposa? Sua esposa chega em casa com um coração, não é, renovado, abençoado, feliz, ou chega em casa com um coração estranho? Como é que está acontecendo? Como é que você está pastoreando a sua casa, você como líder da sua casa? Segundo a Amalequita, o descuido. Primeiro, distanciamento. O segundo, descuido. Isso é interessante porque quando nos ausentamos da nossa casa, podemos usar essa situação para treinar os nossos filhos, e isso é muito interessante, e gerar neles um senso de responsabilidade, gerar virtudes no coração dos nossos filhos. Semana passada, estava falando aqui de Fernandinha de uma situação, e hoje eu queria pontuar algo interessante, que é uma virtude dela. Sempre que eu saio de casa, eu aviso a minha filha mais velha e digo a ela, ó, obedeça a tia Eliene e cuide de sua irmãzinha. Você tem que proteger ela, você é a cuidadora da sua irmãzinha. Sabe aquele espírito de Caim? Sou eu cuidador de meu irmão? É sim. Você é cuidadora dela, você é a irmã mais velha, você tem que proteger ela. E é interessante que eu e Viviane nós temos notado um senso de responsabilidade da mais velha pela mais nova. Ela protege a mais nova, não é? Várias situações, a gente vê ela se posicionando como uma guardiã da irmã. E isso tem trazido orgulho para o nosso coração. Nós temos essa preocupação. A família não pode ficar descoberta em momento algum. Homem, faz parte do seu papel de cuidar de sua família de forma intensa e especial. O seu melhor tempo tem que ser para a sua família. As suas habilidades têm que ser para a sua família. Os seus melhores recursos têm que ser para os seus filhos e para a sua mulher. Eu fico triste quando num aconselhamento, e eu não quero aqui expor nenhuma situação, até porque eu não estou revelando o nome de ninguém, mas é uma realidade que acontece. Às vezes a gente senta aqui nesse gabinete, e um casal que andou aqui com a gente durante muito tempo, depois foi embora, a moça falando comigo, pastor, eu sofro muito nesse casamento, porque ele se matricula na melhor academia, e ele me matricula lá no pé de chinelo lá, o carro melhor tem que ser para ele, e o meu tem que ser o caindo aos pedaços, o velho. Eu disse, como é que é isso, meu irmão? Por que você não matricula a sua mulher na sua academia? Pastor, lá é muito caro. Tem gente que tem essa mentalidade, irmão. Sabe, o caro é para ele, o bom é para ele, né? O gostoso é para ele, o outro que se lasque. Está errado isso, irmão. Está errado isso. Se eu não puder ir num lugar que ela pode ir, eu não vou. Não tem isso, não. Ou nós comemos filé mignon juntos, ou nós comemos ovo, zoião juntos. Mas não tem esse negócio. Que isso?
Que maluquice é essa? Eu falei com ele, falei, cara, você está errado com isso, irmão. Para com isso. Leva a sua mulher junto com você. E ela é uma gatona, falei na frente de Viviane. Se você não levar ela junto com você, outro vai levar na academia. Não é verdade? São uns vacilos que as pessoas dão. Vocês estão entendendo? Umas besteiras, uns vacilos. Que isso? Seu melhor tempo, irmão, é para sua família. Suas habilidades têm que ser para sua família. Tem mulher que fica pedindo 1 ano para o sujeito consertar a torneira. Lá em casa era assim. Mas eu me converti. Agora é só 6 meses. Que isso? Que isso, mestre? Pô, você é o cara, meu irmão. Você é o cara. Você tem que chegar junto mesmo. Você, não, eu vou fazer o melhor aqui. Para com isso. Uma coisa é você não ter condição naquele momento de fazer o melhor, né? De talvez comprar uma coisa mais cara, mas você tem condição de fazer o melhor. Não é isso? Nem sempre você vai ter condição de comprar o top, mas você vai ter condição de fazer o melhor que você pode. E é isso que honra a sua mulher, é isso que honra seus filhos. O seu melhor tempo, as suas melhores habilidades e os seus melhores recursos têm que ser para a sua família. Porque se você não cuidar dos seus, como é que você vai cuidar do outro? Para e pensa, o camarada cuida de todo mundo e não cuida da família. Isso não é verdade, não cuida de ninguém. Porque se não cuida de quem está próximo, de quem ama, vai cuidar de quem não conhece, de quem está longe. Não é verdade. Não é verdade. Olha o que 1 Samuel 30, 2 e 3, que nós acabamos de ler, diz. E tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos, fala de quê? Crianças, como grandes. E a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo. E foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te falar. Se você vacilar, o inimigo vai levar a sua família mesmo. Se você vacilar, o inimigo vai levar a sua família. Preste atenção, não estou brincando no que eu estou falando. Não adianta ficar murmurando contra Deus. Não adianta colocar a culpa nos outros. Não adianta choramingar pelos cantos da cidade, da casa, da igreja. Não adianta nada disso. Não adianta. Tem gente que a primeira coisa que faz quando está sob o ataque do inimigo é murmurar contra Deus. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa, pastor? Ajuda todo mundo, mas a mim não me ajuda em nada. Eu ouço isso, irmão. Vocês acreditam nisso, que eu ouço isso? Já ouvi. Pastor, parece que eu sou filho de chocadeira. Parece que o urubu em cima de mim. Eu já ouvi isso, irmãos. E vai falando as bobagens e mais bobagens por aí. Aí a gente senta com essa pessoa, senta com o irmão, senta com a irmã, e no minuto descobre como Deus tem abençoado a vida dela. E eu quero fazer um paralelo aqui com os irmãos. Preste atenção. Deus era com Davi? Sim ou não? Sim, sempre foi. Outra pergunta. Deus abençoou Davi? Sim, sempre abençoou. Mais uma perguntinha. Davi vencia suas batalhas? Venceu todas.
A única batalha que Davi não venceu foi quando ele saiu de Jerusalém, porque ele não queria enfrentar o filho. Ele não queria enfrentar o filho. Deus era com Davi, Deus abençoou Davi, Davi vencia as suas batalhas, mas quando ele se descuidou e se distanciou de sua família, o inimigo veio e atacou repentinamente. De quem foi a culpa dessa tragédia? De Deus ou de Davi? De quem é a culpa quando o inimigo ataca a família, quando o pai falha? Não precisa responder. Não, daqui a pouco você vai chegar em casa e ouvir poucas e boas, né? Não precisa responder. Deixa que Deus responda no coração. De quem é a culpa quando o inimigo ataca a família, quando o pai falha? Só que nessa noite eu tenho uma notícia boa para você. Irmãos, eu não resisto. Olha para essa pessoa que está do seu lado, sem hipocrisia, e diz assim: Deus tem uma notícia boa para você. Diga para ela assim: tem jeito. Tem jeito. Diga para ela: tem jeito. Opa! Aplauda ao Senhor. Tem jeito, amém? Tem jeito. Tem jeito. Eu tenho uma notícia boa para você. Olha o que está acontecendo. 1 Samuel 36. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Nossa! Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Caramba! Eu vou falar para você, pai. Pai, você precisa se fortalecer no Senhor. Pai, você precisa buscar o Senhor e se fortalecer nele. Todo mundo queria apedrejar Davi. Tá certo o relógio? 8h30 já? Eita lasqueiro. Vocês não querem me apedrejar não, né? Então vamos adiantar aqui. Todo mundo queria apedrejar Davi. Os seus próprios amigos, o seu próprio exército. Você sabe por quê? Quem sabe por quê? A culpa é do líder. A culpa é do cabeça. A culpa é do líder, sim. Olha o que 1 Coríntios 11:3 fala. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5:23. Cristo, homem, mulher e Deus acima de todos. Acima desse projeto da família. Agora, quando Cristo veio à terra, sobre quem recaiu a culpa pelos nossos pecados? Quando Cristo veio à terra, sobre quem recaiu a culpa dos nossos pecados? Por quê? Porque ele é o cabeça. A culpa é do cabeça. E é dele também a responsabilidade de salvar a igreja. Cristo assumiu a nossa culpa. Eu não sei que tipo de cabeça você é. Cabeça de bagre, cabeça de camarão. Mas se você quiser salvar a sua família, você vai ter que mudar. E se tornar cabeça da sua casa. Eu posso ouvir um amém? Vai ter que assumir a responsabilidade como salvador da sua família. Eita, que essa mensagem hoje... Mulher, você fica caladinha, não fala nada em casa. Não vai falar nada, senão você vai ouvir o que você não quer em casa.
Preste atenção, você é o salvador da sua família, meu irmão. Não no sentido espiritual. Esse papel já tem dono. Mas no sentido moral. Você tem que ser um exemplo de caráter, de honestidade, de verdade, de amor e de cuidado com a sua casa. Davi se fortaleceu no Senhor. Eu acho tremenda essa expressão, porque a ideia que eu tenho aqui é que Davi correu para os braços de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Olha o texto seguinte, 1 Samuel 37, diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa, alcançá-lo-ei. E disse-lhe: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que é interessante? Essa prática de usar sortes para saber a vontade de Deus. Na verdade, a estola sacerdotal era um colete onde tinha o Urim e o Tumim. Nós não sabemos direito o que são esses objetos, supõe-se que são pedras preciosas, alguma coisa nesse sentido, e então o Urim e Tumim ficava ali na estola sacerdotal, naquele colete. Mas o mais importante é saber que essa era uma prática muito antiga, mas muito limitada também. E o que tudo indica é que esse método de conhecer a vontade de Deus se resumia apenas em saber o sim ou não. Então, a ideia aqui no original é a seguinte: Davi chega para o sacerdote e ele faz a seguinte pergunta: eu vou perseguir, devo perseguir essa tropa? Aí o sacerdote consultava as sortes, era alguma coisa mais ou menos, supõe-se os teólogos também, como jogar dados, e de repente existia alguma forma ali de Deus responder. Alguns supõem que as pedras brilhavam, alguma coisa assim, e de repente então ele recebeu a resposta: o Urim e o Tumim só era sim ou não. Então eu subirei e eu subirei atrás da tropa. E ele jogava a sorte, sim. E eu alcançá-lo-ei, sim. E de repente o profeta, talvez por ter uma relação íntima com Deus e conhecer o coração de Deus e também conhecer Davi, ele disse: olha, vai atrás da tropa, porque o Senhor dará esse povo nas tuas mãos. E sabe o que isso significa para nós, para mim, para você? Que você já tem o sim de Deus quando se trata de resgatar a sua família. Você já tem o sim e o amém. Aleluia. Você tem o sim de Deus quando se trata de correr atrás da sua família a fim de resgatá-la das mãos do inimigo. Você precisa se dispor. E aqui eu falo nos dois sentidos, o espiritual e o moral. O espiritual: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Não é assim? Então você está crendo, está orando, está intercedendo. Você é um atalaia pela conversão da sua família, glória a Deus. Mas também você é responsável pelo bem-estar da sua família. Se você não estiver disposto a lutar pela sua família, então a vitória do inimigo se consolidará na sua vida. Você tem que lutar. Você tem que correr atrás. O inimigo está na frente. O inimigo está na sua frente, mas você já tem o sim, o amém de Deus. A bênção de Deus está sobre aquele que deseja resgatar a sua família. E eu estou encerrando dizendo o seguinte: 1 Samuel 30, 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. E trouxe mais ainda, porque ele também tomou agora os despojos dos amalequitas. Tudo salvou Davi, tudo quanto o inimigo havia roubado. Isso fala para nós hoje que nós precisamos nos dispor. Você quer, como homem, salvar a sua família? Se fortaleça no Senhor. Se aproxime do Senhor.
Busque o Senhor. Se aproxime dele, meu irmão. Davi era um guerreiro. Sua família está querendo apedrejar você? As coisas estão ruins em casa? Está difícil com você? Está todo mundo querendo arrancar a sua cabeça, seu pescoço? Foi assim com Davi também. Chega uma hora que certas coisas acontecem para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente não ficar ali vacilando. Ele vacilou, mas ele se voltou para o Senhor. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é que ele não errava, é que quando ele errava, ele corria para os braços do Pai. Ele não ficava brigando com Deus, ele não ficava reclamando de Deus, ele não ficava murmurando contra Deus. Não. Davi olhava para o seu pecado, ele olhava para o seu coração. Ele via onde ele errou, ele reconhecia o seu pecado, mas ele se voltava para o Senhor como uma criança. Ele se voltava para o Senhor e Deus o abençoava. Sabe o que os homens dessa igreja estão precisando? Levantar a cabeça, se aproximar do Senhor. Deus vai dar condições a vocês de vocês restaurarem a família de vocês. Deus vai dar condições a esses valentes, a esses guerreiros, de conquistar sua esposa de novo, conquistar seus filhos de novo. Porque quando você trabalha para realizar a vontade de Deus, Deus trabalha a seu favor. Quando você trabalha para fazer aquilo que Deus abençoa, tudo está a seu favor. Tudo concorre para te ajudar. Você está trabalhando para conquistar a esposa, para conquistar o filho, para ser um marido melhor, um exemplo de caráter. Você está deixando a mentira, deixando o pecado, deixando o vício, deixando de gastar dinheiro à toa, deixando de fazer coisas erradas. Você traz a sua esposa para perto de você, chama a sua família para o seu coração. Deus começa a quebrantar o coração dessa mulher. Deus começa a fazê-la ver você um homem diferente. Deus quer fazer dessa igreja, levantar homens aqui fortes, homens que guerreiam, homens que lutam por suas famílias, que lutam por seus filhos. Você não pode abandonar, não faça isso não deixa na mão do inimigo não, ele vai ficar escravo lá na mão do inimigo. Olha para o alto. Quando você não souber o que fazer, se fortaleça no Senhor. Deus vai te dar instrução, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai falar para você através de irmãos, através de profetas, através da palavra, através de sonhos. Deus vai falar com você. Essa palavra aqui eu recebi em sonho, eu estava dormindo, Deus começou a falar comigo, eu despertei. Eu tenho um hábito de correr e anotar, porque no outro dia eu esqueço. Eu falei, Senhor, não me permita, eu estou tão cansado, eu não vou levantar não. Mas me permita, Senhor Deus, amanhã lembrar disso que o Senhor quer falar comigo. De manhã cedinho, você sabe que a primeira coisa que o sujeito quer fazer é correr para fazer pipi, né? E ali fazendo pipi, eu lembrando da palavra. Oh meu Deus, obrigado Senhor, obrigado, o Senhor está trazendo a palavra no meu coração. Amados, Deus fala com a gente, queridos. Se Ele traz instrução para nós no sonho, se Ele fala através de irmãos, através de revelação, através de profetas, através dos dons espirituais, Deus fala, Deus vai te ajudar, meu irmão. Para que você vai desistir da sua família? Para que você vai deixar a sua família na mão do inimigo? Não faça isso não. Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a sua família, Deus quer fazer de seus filhos valorosos, obedientes, santos. Deus quer guardar, Deus quer fortalecer sua família, Deus quer levantar um povo santo, separado, abençoado. Se aproxime do Senhor, busque ao Senhor pela sua família, saia dessa preguiça, meu irmão. Levanta seu coração, interceda pela sua mulher, chama seu filho para perto, invista nele, gaste tempo com ele, anda com ele, se aproxime dele. Deus vai abençoar essa geração, a nossa geração, com homens e mulheres fortes, famílias fortes, para vencer o inimigo. Fique de pé em nome de Jesus.